Olá, gente! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que é necessária, mas que tem cada vez crescido e atingido muito mais gente, que é o câncer. Duas causas e os tratamentos. Vamos falar todas as causas e os tratamentos que podem ser feitos para vários tipos de câncer. Nós recebemos hoje a doutora Vívia Koski. Ela é oncologista, naturopata também, que adora uma alimentação saudável, adora também os tratamentos naturais, como complemento nos tratamentos do câncer. E dá um resultado maravilhoso. E ninguém melhor para nos falar o que podemos fazer para prevenir, evitar o câncer. Será que a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação correta, alimentação menos industrializada, comer comida de verdade, isso tudo pode ajudar a prevenir o câncer? Eu sei que todo mundo tem o câncer e pode desenvolver e não desenvolver. Então é muito bom a gente ficar atentos a esta matéria, que eu acho que é super importante e necessária para nos orientar. Porque quando a gente está bem orientado, com certeza nós podemos nos cuidar muito melhor, tá? Então daqui a pouco a doutora Vívia Koski está entrando aí para a gente bater o nosso papo. A doutora Vívia já está aqui. Obrigado, gente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muita gratidão por. Olá. Doutora, que bom ter você novamente aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite, André. Obrigada novamente pelo convite. Eu adoro fazer as lives com você. Os pacientes também adoram, então eu agradeço muito o convite. Obrigado, doutora. Pois é, a gente vai falar de um assunto que não adianta a gente fugir dele, né, doutora? Sim, E tem muita gente que ainda fala: "Ah, eu não faço exame, porque de repente eu posso descobrir". É melhor descobrir, né, doutora? Quanto mais cedo você descobrir se tem alguma doença, fica muito mais fácil para tratar, principalmente o câncer, né? com certeza. E isso é um mito, né? Que eles falam assim: ah, se eu não for procurar, quem não procura não acha. Mas é É. exatamente o contrário. Quem procura, acha e acha no estágio inicial, onde o paciente pode ser curado. Então a gente tem que mudar isso. Quem procura, acha, sim. Pode achar um câncer inicial. Mas o que eu digo é, o que que é importante seria a gente chegar antes do câncer. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, porque vai levar a maiores taxas de cura. Só que a gente precisa chegar antes do câncer. Como é que a gente chega antes? Fazendo as medidas preventivas para não ter câncer, que é isso que você já começou a falar para a gente, né? Um pouco. Doutora, realmente as pessoas estão consumindo. E outra coisa, hoje já tem até alguns canais aí orientando as pessoas a ter cuidado com a quantidade de açúcar que usa, alimentos industrializados, alimentos processados. O câncer realmente ele pode desenvolver quando você tem uma alimentação mais industrializada, muito açúcar, alimentos e temperos industrializados, tudo isso pode fazer com que o câncer venha evoluir mais? Pode. E eu vou dizer uma frase forte aqui, uma frase que eu disse para um paciente meu anteontem. Tá. 90% dos cânceres são causados pelo estilo de vida da pessoa. A gente tem somente de 10 a 15% sendo causados pelos fatores genéticos, né? Que é quando tem história na família, quando um paciente herda da família. Mas, assim, cerca de 90% dos cânceres são causados pelo estilo de vida da pessoa. Isso é uma informação muito importante, muito forte, que é uma informação que Muito. pode ser mudada. E 90% é muita coisa. E quando a gente fala de 90%, a gente está falando o quê de estilo de vida? A gente está falando de alimentação, aí a gente fala de açúcar, de industrializados, de processados. A gente está falando de sedentarismo, né? Falta de atividade física. A gente está falando de estresse,
a gente está falando de tabagismo e a gente está falando de obesidade. Então, a gente tem aí, no mínimo, 5 fatores do estilo de vida que podem ser modificados. Que seria muito mais inteligente se as pessoas tivessem um olhar, né, doutora, da forma que você está colocando, fazendo atividade física, tendo uma alimentação de verdade, evitando os alimentos industrializados o máximo que puder, tá? De vez em quando, um pouquinho, tudo bem, até permitido, né, doutora? Mas o dia a dia, né? As pessoas tiverem um olhar, ela pode evitar que desenvolvam um câncer, porque todo mundo tem o câncer, mas ele pode ser desenvolvido e pode não ser, não é assim, não é isso? Exatamente isso. Nós todos, a gente produz o que a gente chama de oncogenes. Só que o nosso DNA, quando a imunidade está boa, quando o nosso corpo não está inflamado, quer dizer, a gente tem uma alimentação saudável, faz atividade física, o nosso corpo consegue combater essas mutações que nós todos temos e consegue silenciar ela, fazendo com que o câncer não comece, né? Com que essa transformação celular não inicie. Então, isso na pessoa que está com a imunidade normal, na pessoa que tem um estilo de vida saudável, né? Porém, naquela pessoa que tudo isso que a gente falou, tabagismo, sedentarismo, alto consumo de açúcares refinados, processados, o corpo dessa pessoa vai estar inflamado. Então, eu posso ter uma mutação que a gente chama de epigenética, que é uma mutação causada pelo estilo de vida e que ela tem um efeito cumulativo. Com o passar dos anos daquele hábito não saudável, essa mutação vai se desenvolver enfim, vai se transformar e o câncer vai ter sua gênese, vai começar a se desenvolver. E a gente tem também o contrário. A gente tem aquelas pessoas que têm mutações genéticas herdadas, ou seja, famílias de câncer têm a mutação, mas devido ao estilo de vida saudável, não desenvolvem o câncer. Então, aqui a gente está mostrando ambas as vertentes, né? Nossa, que bacana isso, né, doutora? Todo mundo deveria ter um olhar melhor para tudo isso, porque o câncer tem aumentado anos a anos, né? Aumentado em todas as idades, né? Até pessoas mais jovens, porque câncer antigamente era uma coisa mais para pessoas mais de idade, e Sim, hoje você que trata de câncer, tem muitos jovens também desenvolvendo câncer, não tem? tem, muitos. E aí vem o questionamento, né? Por que será que a população está tendo câncer cada vez mais jovem? E aí eu tenho dados de pesquisa e dados de observações que eu faço também nos pacientes. A alimentação, ao meu ver, é a base de tudo. E a gente sabe que a alimentação que nós temos aqui, a alimentação ocidental, né, que é a nossa maior influência, ela está ligada a industrializados, produtos processados, então a alimentação é um grande fator. A gente sabe que a gente come hoje carne com antibióticos, né? Frangos com antibióticos. A gente sabe hoje Verdade. que as nossas vacas que dão leite, elas são estimuladas com hormônios. Então, tudo isso tem relação com o aumento da incidência do câncer. E aí, não seria só alimentação. E a gente fala também da questão do estresse crônico. Hoje a gente vive num ambiente extremamente estressante, ansiedade, estresse, síndromes do pânico, enfim. E a gente sabe que a pessoa que vive numa condição de estresse crônico, estresse constante, ela está num estado de alerta, produzindo hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, que também é uma causa do início precoce de um câncer. Então, hoje a gente tem, multifatorial, a gente tem união de todos esses fatores que está aumentando a incidência do câncer em idades cada vez mais jovens. Doutora Vivi, então, assim, para as pessoas que estão em casa, e até peço para as pessoas divulgar depois esse vídeo vai ficar aí, que eu acho que esse vídeo é tão importante para alertar as pessoas que não importa a idade, mas você fazer mudanças na sua alimentação Sim, e da sua família, né? Você tem um ganho enorme, não só na questão do câncer, mas na sua saúde num todo, né? Então, as pessoas sim. precisam olhar melhor, comer comida de verdade, o mais natural possível, se puder, Uhum. optar por alimentos orgânicos, melhor ainda, né? Sim, Menos carne e mais peixe. Quem puder também, ou tiver a oportunidade do frango caipira, né, doutora? Que não tem sim. esse, que é maravilhoso, que a gente gosta, né? Que é ótimo, é delicioso, né? É muito mais saudável.
ter um bom funcionamento intestinal também é importante, né, doutora? Sim. E eu explico isso de bom funcionamento intestinal de uma forma muito simples para a pessoa entender. Então, pensem bem. O intestino, quanto mais ele se movimenta, menos as fezes vão ficar acumuladas, menos bactérias vão ter ali fazendo aquela menor contato, as fezes vão ter com as paredes intestinais, menor inflamação. Então, ou seja, as toxinas das fezes vão ter menos contato com a parede intestinal, porque o trânsito vai ser mais rápido, ou seja, o intestino vai ser limpo mais rapidamente. Então, as toxinas produzidas o que a gente come vai ter menos contato por menos tempo com a parede intestinal. Ao passo que se a pessoa é constipada, aquelas fezes vão ficar em contato muito mais prolongado no intestino. Então, as bactérias vão ter mais tempo de produzir substâncias tóxicas, vão ter mais tempo de produzir inflamação intestinal. E a gente sabe que todo câncer, inicialmente, ele é uma inflamação desordenada, um crescimento desordenado das células, que surge, sim, de infecções crônicas. Então, assim, é só ter em mente, né? Essa comparação que eu faço, né? Quanto mais rápido o intestino é limpo, mais as toxinas vão ser liberadas e diminui o risco de ter um câncer de intestino, por exemplo. Água também é muito importante, né, doutor? Consumir bastante água, Muito, acima de 2 litros, né? Para que o intestino muito. funcione melhor, né? Elimina mais as toxinas através das fezes, funciona melhor quando toma bastante líquido, vai urinar mais, né? Então, quer dizer, a água é fundamental e tem gente que tem dificuldade de tomar água, né, doutora? É uma coisa absurda, né, isso? Tem. E a gente descobre isso facilmente, né? Porque aí a pessoa chega na consulta e fala que o intestino não está funcionando. Aí a gente vai lá ver o exame. Aí a gente vê a ureia do sangue, que a gente vê no rim, alta. E aí a gente percebe alguns sinais de desidratação. Enfim, aí eu falo, gente, o seu remédio para o seu intestino funcionar pode ser a água, né? A água também é remédio. E não dá para enganar o exame, o organismo, né? Então, tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Óbvio que, assim, tem pacientes que não vão poder fazer sem ingesta porque tem algumas doenças. Por exemplo, pacientes que têm problema de insuficiência cardíaca ou, às vezes, insuficiência renal. Mas isso são populações específicas, né? Que aí o médico pode restringir, mas pessoas que têm doenças ou cardíacas ou nos rins, tá? Mas para a população em geral, a gente recomenda aí de 2 a 3 litros, no mínimo, de água por dia. Sei. Doutora, assim, só para as pessoas, lógico, você quase colocou tudo isso, mas como que surge o câncer no nosso organismo? Tá. O câncer, ele é uma célula com crescimento desordenado. Então, ele começa com uma mutação que é adquirida no corpo, aí o sistema imunológico não foi capaz de corrigir aquela mutação, e essa célula, então, ela é mutada, ela não vai mais obedecer ao nosso sistema, ela é como se fosse uma célula estranha, que ela vai ter vida própria. Aí ela começa a crescer. Só que ela cresce, em geral, mais rapidamente do que uma célula normal, que tem o DNA normal. E ela vai se multiplicando, e aí, com o passar do tempo, né, que ela deu aquele crescimento desordenado local, se não é descoberto rapidamente, ela pode passar para a corrente sanguínea, para a corrente linfática e chegar nos gânglios linfáticos, chegar em outros órgãos. Então, começa dessa forma e, de acordo com o tempo que demora para o diagnóstico, dá tempo para ela passar para outros lugares através da corrente sanguínea ou linfática. E assim, e vocês pensarem assim que a célula do câncer, ela funciona como um organismo estranho, um corpo estranho, porque é um DNA mutado diferente daquele DNA inicial do paciente. Então, ela funciona como um organismo à parte e vai se reproduzindo de forma anômala, diferente das outras células saudáveis. E quais são os tipos de câncer hoje, doutora? Que mais acontecem? Ó, eu peguei as estatísticas do INCA. O INCA é onde a gente faz as estatísticas brasileiras dos cânceres mais incidentes na população, de 2020 a 2021. Vou falar para vocês aqui.
inclusive as taxas. Então, primeiro em homens, nesse 2020, 2021, o câncer de próstata é o mais comum Olha. em homens. E a gente tem mais ou menos. Homens relaxados ainda, né, doutora? Que não faz exame, que não se cuida, que as mulheres se cuidam muito mais que os homens, né? Não pode isso, né? Muito mais. E tem a questão do preconceito também do exame, né, André? Que Isso daí é bobagem isso, muito. né? E é muito importante a gente falar da saúde do homem também. Você tocou num ponto importante, porque às vezes os programas vão focar nas mulheres. Então a gente tem que chamar a atenção do homem também, né, para tirar esse preconceito. É um exame, não é uma questão sexual, não tem nada a ver. É um Nada a ver. exame de rastreamento, é um exame de prevenção. Então, mudar o olhar sobre isso, né? E É. assim, e por que que é importante, né, fazer o exame de próstata a partir dos 45 anos? Porque a gente vai ter, nesse biênio de 2020 e 2021, 65 mil novos casos de câncer de próstata. Então, é muito importante. É o primeiro câncer mais comum nos homens no Brasil, câncer de próstata. Em segundo lugar, nos homens, a gente tem o câncer de intestino. Em terceiro lugar, o câncer de pulmão. Em quarto lugar, o câncer de estômago. Pode me perguntar qual que você quer que eu fale primeiro, André. Doutor, eu só queria que você colocasse aí, se for possível, até já começar com ele. O câncer de pele também tem aumentado muito e as pessoas acham porque é um câncer de pele que ele fica só ali e ele precisa ser tratado, porque ele pode desenvolver esse câncer e ele pode ser muito mais grave que as pessoas possam imaginar, não é verdade? Pode. Aí o câncer de pele, a gente divide em dois tipos. A gente tem Tá. o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Essa tabela que eu dei para vocês, considerando próstata, é quando a gente exclui os cânceres de pele não melanoma. Porque se a gente for colocar os cânceres de pele, aqueles que dão pequenas lesões, né, que a gente chama de câncer basocelular, carcinoma escamoso, que são pequenas lesões na pele, ele é o mais comum de todos. Só que a gente tem um tipo de câncer de pele que não é agressivo e a gente tem um tipo de câncer de pele que é muito agressivo, que é o chamado melanoma. O fato é que o mais comum são os não agressivos, que a gente fala que são os carcinomas escamosos ou carcinomas basocelulares, que eles têm um potencial de dar uma lesão, por exemplo, na face, mas eles geralmente não dão metástase para o corpo. Né? E como é que aparece esse tipo de câncer? Com a exposição solar. Exposição solar sem proteção é a forma mais comum. E a negligência. Às vezes a pessoa vê uma pinta diferente, vê uma lesão crescendo, vê uma lesão sangrando e não procura o médico. Né? Acha que essa descamação que é comum, é uma alergia. Então, isso que eu quero deixar bem focado. Gente, não é comum você ficar com uma descamação que não melhora, uma pinta que está sangrando, né? Isso não é comum. Procurar o profissional o mais rápido possível, que é um ganho enorme, né, doutora? Qualquer tipo de Sim, câncer, quanto mais rápido procurar um profissional, a cura é muito maior e começar com o tratamento, não esperar. Tem que ser mais esperto do que o câncer sempre, né? tem que chegar antes dele. O ideal é chegar antes dele. Quando a gente É não esse pode tempo. chegar antes dele, a gente tem que pelo menos fazer o diagnóstico precoce, né? Que é É, melhor. E é. aí, dizendo de pinta, né? A gente tem aquele câncer de pele, então, mais bonzinho, e a gente tem o câncer de pele que é agressivo, que é o melanoma, que é famoso por aquelas pintas pretas, pintas escuras. A gente tem melanoma também que não dão pintas, até na unha, a gente tem, às vezes surge pinta na unha, pode ser melanoma, então isso é muito importante. A pessoa, às vezes, surge uma pinta escura na unha, pode ser o melanoma, que a gente fala de melanoma acral, que é aquele melanoma que surgiu na unha. Então, esse é o mais agressivo. Então, qualquer mudança, gente, no corpo, na pele, procure um profissional, um dermatologista, né? A questão do cuidado com a exposição ao sol também, né? Prestar atenção nos horários, usar o protetor solar. E outra coisa, se você tem casos de melanoma na família, o melanoma, que é esse tumor mais agressivo de pele, que ainda bem que não, graças a Deus, não é o mais comum, mas ele é agressivo. Se você tem casos de melanoma na sua família, procure um dermatologista, porque você precisa fazer um check-up dermatológico anual, uma vez por ano, é obrigatório, tá?
Se cuidar mais, né, doutora? Ainda mais do Sim. que os outros. Todo mundo tem que se cuidar, mas nesse caso as pessoas precisam se cuidar mais ainda, né? Precisa. Porque se tem caso de melanoma na família, pode ser genético, pode ser familiar, Uhum. né? Então a pessoa precisa fazer esse check-up, essa avaliação dermatológica uma vez por ano. Assim como aquelas pessoas muito branquinhas que têm muitas pintas, tem que passar no dermatologista e acompanhar essas pintas, que a gente chama de nevos, também, no mínimo uma vez por ano. Tá. Doutor, o câncer de pulmão. Uhum. Câncer de pulmão. Câncer de pulmão, ó, terceira causa de câncer em homens, a gente vai ter mais ou menos 17.760 homens. Nas mulheres é a quarta causa. Então é importante falar do câncer Nossa, de pulmão, né? nossa, É um dos mais frequentes, né? Em homem, terceiro, mulher, quarta causa. A gente sabe que ainda cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão está relacionado ao tabagismo. 85% tabagismo. Mais ou menos 15% podem aparecer em pacientes que nunca fumaram. Porque a gente tem tipos de câncer de pulmão que são comuns em pessoas que nunca fumaram. Mas a gente tem 85% dos casos relacionados ao hábito de fumar. Então fica a dica, a orientação. Parem de fumar. Se você não quer ter câncer, e o cigarro não dá só câncer de pulmão, gente. Ele dá câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, ele dá tudo. Mas, então, parem de fumar. Primeira coisa, né? E aí tem pacientes que chegam, doutora, eu não tô fumando mais, não, mas eu tô fumando cigarro eletrônico. Pode? Não pode. Também é cancerígeno, né? é. Mas Doutor, assim, ainda pode perguntar. o cigarro é uma desgraça humana, né? Vou dizer a verdade, É né? sim. É Com tanta sim. informação hoje, até nos maços de cigarro, né? Aquela foto ainda, alguém continuar fumando, não importa se a pessoa está fumando há muito tempo, mas parar a qualquer momento, aliás, não deve começar, né? Mas já Sim, começou, já viciou, mas tentar parar, tem tratamentos hoje, procurar, né? Fazer tem. terapia, tem médicos, tá? Procurar, né, apoio, tem vários tratamentos, se não consegue parar sozinho, é procurar ajuda, né, doutora? Mas não Sim. deixar de parar de fumar, que é um ganho enorme, porque são vários tipos de câncer. Vários. Fora isso, efizema pulmonar, asma, Sim. bronquite, é uma desgraça humana, né, doutora? É terrível. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Vou devolver uma pergunta que é uma curiosidade Tá. que eu tenho. Tem alguma coisa da naturopatia que que pode ajudar os pacientes nessa fase da cessação do tabagismo? Algo que pode ser utilizado nesse tratamento de parar de fumar? Tem, funciona muito. É assim, é lógico que você tem que tratar o emocional, porque largar É, de fumar, a primeira coisa que você tem que tratar o emocional, tá? exatamente. E fazer uma limpeza também pulmonar sempre é muito bom, e as ervas medicinais podem ajudar muito. Você tem uma gama enorme de produtos naturais que, se a pessoa quer parar de fumar, tem que querer, não adianta, não existe remédio para fazer você ter vontade de parar de fumar. Não, você tem que querer, você vai ter ajuda, né? Tanto faz na fitoterapia ou na alopatia, você vai ter ajudas e que funciona muito bem, mas você tem que querer e determinar. É fácil? Não. Mas a vida nada é fácil. Tudo é realmente desafiador, né, doutora? E por que não esse desafio que pode trazer consequências tão sérias na vida, né? Você tem hoje o 5-HTP, que ele melhora o emocional, ele melhora a ansiedade, ele equilibra a ansiedade. O próprio zinco também, que é um mineral que, além de Uhum. aumentar o sistema imunológico, ele é excelente também para ajudar a te equilibrar nessa fase que você quer parar de fumar. As ervas medicinais também, a folha do maracujá, que é a passiflora, tá? Uhum. Junto com o alcaçuz, a tilha e o hipérico, ele acalma, ele deixa as pessoas menos ansiosas. Então, aquela fase vai ajudar muito a pessoa a parar de fumar. E uma dica, assim, também, que quando a pessoa der vontade de fumar, anda um período, pelo menos 30 dias, com um cravo Ah, na bolsa ou no bolso, deu vontade de hum, fumar, masca 2 cravos, que aquele momento vai sim, passar, tá? sim. É uma enganação
para você livrar do cigarro. Sim, Mas ajuda. A acupuntura também é muito bom. Então, também. tudo que você possa somar para te ajudar, por que não, né, doutora? Sim, perfeito, André. E aí eu quero falar também de um outro tipo de câncer de pulmão que dá nas pessoas que não fumam. É um tipo diferente que é causado por mutações, que é o adenocarcinoma. Tá. E acontece, em geral, pacientes até mais jovens, só que esses tipos de câncer de pulmão são muito mais fáceis de tratar do que aqueles pacientes que fumam. Nesses pacientes que não fumam, que a gente descobre câncer de pulmão, em geral, a gente até consegue tratar com terapia-alvo molecular, que é uma terapia inovadora, que são comprimidos que a pessoa toma em casa. E é uma terapia específica para cada tipo diferente de câncer de pulmão. Então, Olha, assim, é um questionamento, né? Que fala, mas doutora, por que eu nunca fumei? Por que eu tenho câncer de pulmão? Não é, o câncer de pulmão não é sinônimo de cigarro, né? 85% sim, essa minoria não. Mas quem não fuma é muito mais fácil de tratar. O tratamento é com comprimido, em geral, em casa. Então, aquela visão também do câncer está mudando, né? E, e é isso que eu queria passar para vocês, porque tem muita gente que acha, o tratamento de câncer é só quimioterapia, sempre cai o cabelo, enfim, e não é, né? As coisas têm mudado. tem mudado. Doutor, e quais sintomas que as pessoas já precisam prestar atenção e procurar um profissional para não ficar esperando? Às vezes tem alguns sintomas de câncer de pulmão que pode ser e pode também não ser, mas não Hum, custa verificar, né? As pessoas não ó, precisam ficar desesperada porque pode não ser nada, mas também pode ser. Então, procurar sim. ajuda sempre é muito bem-vindo, né? Ó, se a pessoa começar a ter uma tosse persistente, que não acha causa, né? Mais de 3 semanas de tosse, tem que investigar se está acontecendo alguma coisa, porque essa tosse persistente, que não melhora com medicação, não melhora com xarope, não melhora com os remédios, precisa ser investigada. Se a pessoa sai sangue na tosse, precisa ser investigado. Se a pessoa tem pneumonia de repetição, ou seja, a pessoa teve uma pneumonia, tratou, passou um mês, teve outra, passou outro mês, teve outra. Investiga que pode ter um tumor lá escondido dentro do pulmão que pode estar provocando essas pneumonias de repetição. Se a pessoa está perdendo peso de forma inexplicada, não está fazendo dieta e está perdendo peso. Então, esses são os principais, mas o que eu quero deixar, né, é falta de ar também. Às vezes a pessoa vai apresentar uma falta de ar, mas o que eu quero deixar, que eu vejo muito passar esse diagnóstico de câncer de pulmão, é quando tem pneumonia de repetição, que acha que é só uma pneumonia e vai tratando sem investigar, vai dando antibiótico, mascara a situação, passa um mês a pessoa tem novamente, ficar de olho tosse persistente mais de 3 semanas e um desconforto para respirar, uma falta de ar também que perdura, né, por mais de 3 semanas. Precisa investigar, sim. Tá, ótimo. Tá vendo? Então preste atenção aí, gente. Tá com algum sintoma desse, procure um profissional o mais rápido possível. Doença não Uhum. deixa para lá, né? Doutor, e intestino, câncer de intestino. Ó, o câncer de intestino também é muito importante falar dele. Ele é o segundo tipo mais comum de câncer, tanto em homens quanto mulheres. Então, é bem importante a gente falar dele. E o câncer de intestino, ele tem uma forma de rastreamento muito legal, que é a colonoscopia, né? E a gente sabe que a partir dos 45 anos, todas as pessoas devem fazer uma colonoscopia preventiva, mesmo que não tenham nenhum sintoma, tá, gente? Prestem bem atenção nisso que eu tô falando também. Se você já tem 45 anos e nunca fez uma colonoscopia, está na hora de fazer. E por que isso? Porque mesmo que a pessoa não tenha sintoma, não tem nada, a pessoa pode ter pólipos no intestino, que são são pequenas bolinhas no intestino que podem se transformar no câncer. Então, se a pessoa faz a colonoscopia vai enxergar esses pólipos e vai retirar. Ou seja, ela vai olhar e vai prevenir um futuro câncer, porque ela vai retirar aquelas bolinhas que estão no intestino da pessoa. Então, a colonoscopia é um excelente exame para prevenir e para fazer o diagnóstico precoce do câncer de intestino.
E quais sintomas que as pessoas precisam de prestar atenção, que ela deve procurar um profissional se ela começar a ter esses sintomas, doutora, de intestino? Uhum. Então, primeira coisa, alteração do hábito intestinal. Às vezes a pessoa era constipada e de repente começa a ter diarreia, do nada, de uma forma bem abrupta, começou a ter diarreia. Estranho, tem que procurar um gastro. Ou o contrário, a pessoa, né, ela tem o intestino normal e começa a ter o intestino preso de forma abrupta, estranha, procurar um gastro. A pessoa começa a ter sangramento, né? Sangramento nas fezes. E aí aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu tenho hemorroida, deve ser da hemorroida. Então, não, É. gente, não dá pra gente diferenciar no papel Deve ser higiênico uma do vaso. coisa, tem que ter certeza, né, doutora? Exatamente. Então, qualquer sangramento retal é igual a procurar um proctologista para ser examinado. Porque o sangramento pode ser de hemorroida? Pode, mas o sangramento também pode ser de um câncer. Então, sangramento é um sinal de urgência, precisa procurar um proctologista, tá? Outra coisa, pessoas que têm anemia, que não descobrem a causa. Às vezes o tumor de intestino é silencioso e às vezes o paciente vai fazer um check-up, tá lá, anemia, não descobre anemia. Então precisa fazer endoscopia, precisa fazer colonoscopia, porque pode ser um tumor no intestino lá oculto, silencioso, que está produzindo essa anemia. Então, acho que esse é o ponto que eu queria tocar, são nesses três sintomas que são bem importantes. Aquelas dores que as pessoas que têm dores constantes, tomam um remédio, tomam um Buscopan lá, que todo mundo toma Buscopan para tudo, qualquer dor, né? E não sabe a causa tomando Buscopan. Eu tomo Sim. qualquer analgésico, depois passa o efeito, volta de novo, e aquilo fica passando dias e dias. Nesse caso também é importante dar uma olhada, doutora. Sim, porque assim, a gente sabe que a gente tem às vezes dores abdominais secundária a intestino preso, gases, enfim. Sim. Mas a dor que não melhora, né, com analgésicos comuns, ela tem que ser investigada. Pode ser até uma apendicite, uma causa cirúrgica. Então, imagina se a pessoa ficar em casa tendo uma complicação abdominal. Então, eu digo sempre assim, você pode até tomar um Buscopan em casa, ok, mas se a dor não vai sumir em 48 horas, ou se ela vai aumentar, se o seu abdômen distender, começar a ter outros sintomas, você precisa investigar. Então, precisa Sim. procurar, num caso de urgência como esse, distensão abdominal, no caso do intestino parar de funcionar de repente, procurar o hospital imediatamente. No caso de uma dor mais silenciosa, que toma Buscopan, passa, daí depois de uma semana volta, procurar um gastro, fazer um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, para entender, né? Existem muitas causas de dor abdominal, né? Mas o câncer pode ser uma das causas. Então, verificar sempre é o mais inteligente, né, doutora? Em qualquer Uhum. circunstância, né? Doutora, e o câncer de mama? O câncer de mama, ele é o câncer mais comum nas mulheres. O mais comum, depois que a gente exclui lá os cânceres de pele, que eu expliquei para você, os cânceres de pele não melanoma, ele é o mais comum. E o câncer de mama também tem um método muito eficaz de diagnóstico precoce através da mamografia. A gente preconiza aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que já se comece a fazer esse rastreamento a partir dos 40 anos. Mas isso não significa dizer que só as mulheres de 40 anos devem fazer. Não. Porque a gente tem visto cânceres cada vez em idades mais jovens. E, infelizmente, eu vejo muitas mulheres antes de 40 anos com câncer de mama. Então, é importante. O autoexame é importante. A mulher conhecer o corpo é importante, sim. Se notar qualquer alteração, procurar um mastologista, um ginecologista e fazer o exame independente da idade. Não se fixem, só pode fazer se tiver 40 anos. Não. Se notar qualquer alteração na mama, precisa procurar um médico. Outra exceção que a gente tem, aquelas mulheres que têm história familiar de câncer de mama e ovário, que precisam começar esse rastreamento de câncer numa idade
bem menor do que 40 anos. Em geral, a gente indica com 30 anos já começar. Em alguns casos, a gente vai fazer esse acompanhamento com ressonância magnética. Então, assim, gravar aos 40 anos, sim, mas se autoconhecer, fazer o autoexame, a qualquer momento de qualquer alteração, procurar um médico. Já aquelas pacientes que têm casos de câncer na família, tem que começar isso, em geral, a partir dos 25, 30 anos, a gente já começa e às vezes a gente faz até esse acompanhamento com ressonância. Doutor, a mulher se tocar no banho, se tocar sempre e ver qualquer alteração também, procurar um profissional, isso também é importante, não é? Muito, é o autoexame. E é importante, mas é importante a gente dar uma orientação assim, que o autoexame não substitui o exame médico. Sim. O autoexame, ele é uma observação constante do corpo, que deve ser feita uma vez por mês, após o período menstrual, sempre mais ou menos na mesma época. Então, a mulher deve se tocar uma vez por mês, sempre após o período menstrual e mais ou menos no mesmo período, para se observar. Caso seja notada qualquer alteração, procurar o médico imediatamente. E aí a gente fala quais as alterações que podem chamar a atenção, né? Às vezes vão sentir nódulos, às vezes é uma alteração da pele, como se fosse uma alergia, às vezes é uma dor mamária estranha. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Pode ser um nódulozinho simples, mas também pode ser um câncer. Então tem que verificar. Não adianta Uhum. fugir, né, doutora? Não, É querer fugir da realidade, é melhor encarar a realidade sempre, né? sim. E eu tenho um caso meu mesmo, né? Que eu passei um susto ano passado, mas aí Olha, eu consegui sentir na pele o que uma pessoa sente, né? Eu fiz um ultrassom. E aí veio. Esse ano eu vou fazer 40 anos, tá? Daqui uns dias. Mas eu tinha 39, né? jovem, doutora! Eu tava. Aí eu falei, nossa, 30, eu tinha acabado de fazer 39. E aí Tá. fiz um ultrassom, veio lá, BIRADS 4. E BIRADS 4 ele é suspeito de ser maligno, né? Aí o ultrassonografista ficou desesperado, principalmente na hora que descobriu que eu era médico oncologista. Aí eu falei para ele, calma, falei para ele. Eu Eu trato falei, dessa paciente. eu falei, se for alguma coisa, tá no começo. A possível paciente, falando para ele, né? Nos primeiros 3 dias eu entrei em pânico, né? Mas eu falei, não, mas peraí, Vivi, você é uma mulher ou um rato, né? Vamos lá. Aí eu pensei em tudo que eu falo para as minhas pacientes. Eu falei, não, vamos usar isso, começar a usar isso para mim. E Sim, aí, enfim, aí eu fui fazer ressonância, fui fazer todos os outros exames e eu quis fazer o mais rápido possível. Por quê? para tirar isso. Exatamente, porque aquilo que já existia, já era. Não ia mudar se eu fizesse o Não. exame ou não. Então eu entreguei aquilo, né? Fiz as minhas orações, entreguei, falei, vou fazer o exame o mais rápido possível e seja o que Deus quiser. O que é, já é. Não vai mudar se eu quero ou não fazer o exame, não vai mudar por isso, né? É. Enfim. Mas a gente precisa encarar de frente e não ficar Sim, enrolando para fazer os exames, ficar com medo de fazer, porque isso não vai mudar o diagnóstico, né? não. E é humano isso, né, doutora? Você é médica, você é uma mulher, é um ser humano, né? Isso é tudo normal, né? Sim, Desce né? mesmo, né? Normal. Faz parte, né? Doutor, Normal. o câncer de útero. O câncer de útero, ele ocorre mais frequentemente depois da menopausa. É a maior parte das vezes onde ela ocorre depois da menopausa. E a mulher, ela começa a apresentar um sangramento pós-menopausa. Então, ela teve a menopausa, parou de menstruar, e aí, de repente, ela começa a apresentar um sangramento vaginal estranho, escurecido. Então, é um sinal de alerta que pode ser um câncer uterino naquelas pacientes que, após a menopausa, apresentam um sangramento uterino. Existem alguns fatores de risco também para o câncer uterino, que é a obesidade. A gente sabe que ele ocorre mais frequentemente em mulheres obesas, mulheres sedentárias, mulheres que têm diabetes. Então, ele ocorre mais comumente nessas mulheres. Porém, ele pode ocorrer antes da menopausa também? Pode, mas aí
está mais relacionado àquelas mulheres que têm alguma síndrome genética, porque mais frequentemente ele vai aparecer na pré-menopausa em algumas síndromes, né? Vou falar um nome difícil aqui, né? Mas só vocês saberem, na síndrome de Lynch, por exemplo, que é uma síndrome genética, o câncer uterino pode aparecer antes da menopausa. Então, assim, o que a gente tem que ficar de olho e pensar num câncer uterino? Sangramento vaginal recorrente, um sangramento vaginal que não é o sangramento menstrual, e principalmente ocorre, né, então, no pós-menopausa. Dores também, doutora? Muitas dores? Pode dar dor pélvica, que é aquela dor no abdômen mais baixo. Às vezes a dor pode irradiar para a coluna lombar, para a região das costas, pode acontecer sim. Tá. Doutor, a gente vai continuar, porque agora, infelizmente, ele está tendo um tempo, eles estão derrubando a live quando passa dos 45 minutos. Ah, é? Mas, Ah. infelizmente, é assim, tá? Gostaria, sim, mas dá um tempo ainda. Mas eu queria primeiro que você passasse seu endereço, telefone, quem quiser marcar uma consulta com você. Você continua dando consulta online também, né, doutora? Eu faço bastante telemedicina, consulta online. Faço sim, Tá. faço sim. Como Você é que as quer... pessoas te acham? Ah, tá bom. Ó, eu tenho alguns canais, né, que eu passo muitas informações para as Que é pessoas. ótimo. Eu tenho o Instagram, que é o @ doutora Vivian Koski. Ixi. O Koski é Coski, não é isso? Isso, DRA doutora Vivian com N, Koski, Coski. Então me acham pelo Instagram, podem me mandar direct, assistam os vídeos. Me acham também no meu canal do YouTube, inclusive lá me sigam no YouTube, que é o Por doutora... favor, gente, vale a pena. Maravilhosa ela, viu? Segue mesmo. Doutora Vivian Koski Oncologia no YouTube. Tem também meu site, que é o doutoraviviankoski.com.br. E tem Tem um agora o meu WhatsApp? marido, o meu marido Ah. escreveu aqui, ó, o doutora Tá. Vivian Koski, ele tá aqui. Tem O maridão é o assistente. Isso, exatamente. Um abraço. Como é que é o nome do maridão? É Kleber. Kleber, um abraço. Tem que estar junto, né, doutora? Tem que colaborar. Exatamente. Tem um WhatsApp também, que é o 011 96623 9339, tá? Vamos de novo. 6623 9339. Ó, marca esse telefone aí, gente, ó. Quero chamar a atenção, porque câncer é uma coisa séria. Não, às vezes você não está com câncer, mas tem que verificar. Então, marca o telefone da doutora Vivian. Ó, o telefone dela, se for fora de São Paulo, é 011 96623 9339 96623 9339 011, se for fora de São Paulo, você põe 011. Se for São Paulo, não precisa. 96623 9339. E acompanha a doutora Vivian também nas redes sociais, tá? Tem muitas informações. E outra coisa, ela fala desde a alimentação, o que você pode... E outra coisa, doutora, as pessoas têm que procurar um oncologista só quando está com câncer ou não? Não, essa pergunta sua é muito importante para a gente finalizar a live aqui. Não, o oncologista deve ser procurado também para prevenir o câncer, né? Para fazer o check-up oncológico. Então, quando a pessoa tem algum fator de risco para desenvolver o câncer, por exemplo, obesidade, estresse, tabagismo, casos de câncer na família, procure um oncologista para fazer um check-up oncológico, né? Passem com o oncologista que ele vai explicar para você quais são os fatores de risco, o estilo de vida que tem que ser mudado para você não ter câncer, além de solicitar os exames necessários para o rastreamento, para o check-up oncológico. Então precisa passar aí para prevenir o câncer também, não só quem tem câncer, não. Doutora, e quanto mais cedo descobrir que tem câncer ou prevenir o câncer, porque quando o câncer, não que não tem cura, já tem até o câncer mais evoluído hoje, né? Você tem uma gama enorme de tratamentos, graças a Deus, né, doutora? Mas assim, tudo tem tratamento e a gente não pode perder a esperança. Enquanto tem vida, tem que procurar, né?
Mas Sim. quanto mais cedo procurar, e o prevenir realmente é o melhor remédio, né? Sim, porque quanto mais cedo a pessoa procurar, ela pode chegar numa fase que a alteração ainda não é câncer. Por exemplo, ela pode chegar numa fase. Você tá me vendo direitinho? Meu celular tá apagando. Tô, Continua vendo? Tá. não, tá vendo, tá Tá. ótimo, doutora. Tá. Se começar a subir, você me fala que o meu celular aqui começou a dar umas baixas Tá, de energia. Mas, por exemplo, a tá. pessoa pode fazer um diagnóstico de um pólipo no intestino. Não é câncer ainda. Mas se ela não tirar aquele pólipo, ele vai virar. Então, Vai virar. é importante exatamente fazer os exames, porque ela pode achar a alteração quando ela é um pré-câncer, ainda não virou. É verdade. Ó, deixa eu ver se a doutora volta. Se caiu também, tá tudo certo, que já falamos tudo, né? Foi um papo muito importante e necessário. Doutora Vivi é maravilhosa, doutora Vivi Koski, tá? Procura ela aí. Voltei. Voltou de novo. Voltou. A doutora Vivi, o telefone. Voltei. Foi rápido, doutora. 966-239339. Doutora, Isso. se cair, gente, é porque acabou o nosso tempo. Mas vamos procurar até o finalzinho. O câncer da tireoide, doutora. O câncer da tireoide, inclusive, me perguntaram isso ontem. Ele é um Tá. dos mais benignos, aí se é que eu posso usar esse termo. Ele é um dos mais bonzinhos. Ele aparece em geral com nódulos tireoidianos, e aí a pessoa faz um ultrassom e vê que esse nódulo está mais suspeito, tem mais vasos sanguíneos, aí ela vai fazer uma PAF, que é uma punção do nódulo. Aí, em geral, vai dar um resultado que é papilífero, que é folicular, mas são tumores pouco agressivos, tumores que dificilmente vão dar metástase. E assim, como é que é o tratamento do câncer de tireoide? Em geral, a retirada parcial ou total de toda a glândula tireoide. Né? Alguns pacientes que têm onde o câncer não está só na tireoide, passou para os linfonodos, algo assim, o linfonodo também é retirado. E aí, alguns pacientes precisam fazer o tratamento com iodo radioativo. Mas em alguns, na maioria dos pacientes, vai bastar somente a cirurgia. E aí a pessoa vai precisar fazer a reposição hormonal, né, para o resto da vida. Mas Tá. é um câncer pouco agressivo e se a gente descoberto no início, faz a cirurgia, a pessoa vai tomar o hormônio, não tem problema nenhum tomar o hormônio. E o ultrassom de tireoide deve fazer parte do check-up oncológico, porque a pessoa faz ultrassom de tireoide. Se tiver algum cisto, algum nódulo suspeito, faz a punção e já começa nessa prevenção e o tratamento. Doutor, a coloscopia, alguns exames, ele deveria fazer parte de rotina já, igual a pessoa faz exame de sangue uma vez por ano, e isso tudo deveria fazer parte dessa rotina de exames, né? Sim, mas ó, a colonoscopia ela faz parte da rotina das pessoas a partir de 45 anos. Ela deve Tá. fazer parte. E a gente não precisa fazer todo ano, viu, gente? A colonoscopia a É. gente faz a cada 5, 10 anos. Tá. Porém, se a gente acha alguma alteração na colonoscopia, por exemplo, a pessoa fez a colonoscopia com 45 anos e ela achou um pólipo. Aí aquele pólipo foi retirado. No ano seguinte, a colonoscopia tem que ser feita novamente, porque pode ser que se encontre um outro pólipo. Então, sempre que dá alguma alteração no exame, esse exame vai ter que ser repetido com mais brevidade. Se for um exame normal, eu posso repetir a cada 5, 10 anos. Não é todo ano que eu preciso fazer a colonoscopia, tá? Doutor, as pessoas, se ela tiver um olhar melhor, pelo que você colocou, acho que você colocou tão bem tudo, se ela tiver um olhar para a saúde dela num todo, na saúde integral, desde a alimentação, fazer os exames, né? Se o profissional não pede os exames, o paciente tem que ter essa liberdade, porque às vezes o médico até passa batida, foi no médico, ele não me pediu isso, né? Uma coloscopia. Conversa com o médico, né, doutor? Você tem que ter essa liberdade, não tem? Sim, sim. E com certeza. E aqui a gente está passando informações
para que as pessoas informadas, elas transformam o mundo e transformam a si próprias. Então, se ela vai É num verdade. médico e o médico não pediu, ela pode falar: ó, doutor, eu vi na live que precisa fazer isso. Ó, eu pesquisei. Né? Vamos usar o Sim. Google também para coisas É, importantes. Ó, eu pesquisei isso e eu vi lá que pessoas a partir de 45 anos têm que fazer colonoscopia. Então, me pede a colonoscopia, né? doutora, muito obrigado, tá? Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Conto com você mais vezes aqui. Muita gratidão por você estar aqui comigo, tá? Foi muito bacana. Muito obrigado mesmo, viu? Ó, eu que agradeço. E eu vou terminar só falando do livro, né, que a gente escreveu, que chama Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, que vai ser lançado agora em final de agosto, setembro, né? É um livro incrível, onde a gente vai falar sobre o tratamento multidimensional do câncer, esse novo olhar sobre o câncer, e a gente vai falar sobre tratamento, sobre prevenção. Então, convido vocês, né, que estão aqui, a partilharem e a depois comprarem esse livro, que esse livro é incrível, é um livro que o mundo estava precisando também. Obrigado, doutora. Ó, doutora Vívia Koski, Koski é Coski. Tá, o telefone dela vou repetir novamente, é 011 96623 9339 9662339. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado, doutora. Obrigada. Tchau, Gratidão. André. Até a Até a próxima. próxima. Tchau. Obrigado.